Você já se acostumou com aquele papo furado de Wall Street, cheio de otimismo vazio e promessas que evaporam no ar? Pois hoje o assunto vai doer, não porque eu goste de previsões apocalípticas, mas porque a realidade está batendo a porta do Japão com uma clareza brutal. Enquanto você ainda digere as manchetes sobre a Rússia lançando um alerta cortante como uma navalha e a China aprovando uma nova política que parece inofensiva no noticiário, saiba de uma coisa: esses dois movimentos não são coincidências perdidas no rodapé de um jornal. Eles são peças de um tabuleiro onde o Japão, outrora gigante econômico da Ásia, agora cambaleia à beira de um precipício histórico. Não é exagero. Não é alarmismo. É matemática pura. O Japão não chegou a esse ponto da noite para o dia. Foram décadas de escolhas erradas, de confiança cega em ilusões e de recusa em encarar a realidade. Uns dizem que o país está esperando os Estados Unidos salvá-lo. Outros acreditam que basta esperar a tempestade passar. Mas eu vejo algo diferente. O Japão hoje lembra uma centenária empresa familiar à beira da falência. Seu balanço está recheado de promessas alheias, enquanto o caixa guarda apenas migalhas de autonomia. Vamos analisar isso como Warren Buffett analisaria um negócio condenado, sem rodeios, sem piedade. Imagine que você encontra um jovem na Califórnia que diz ter uma startup de sucesso, com crescimento constante. Até que você abre os livros contábeis e descobre que 90% das vendas vem de um único cliente. O que você faz? Eu rasgaria o plano de negócios na frente dele e diria: meu amigo, você não tem uma empresa. Você tem um emprego disfarçado. Pois é exatamente essa a situação do Japão nos últimos 70 anos. O país se abrigou sob a sombra protetora dos Estados Unidos, convencido de que aquele era o lugar mais seguro do mundo. Uma ilusão tão poderosa que se transformou em uma espécie de síndrome coletiva. Os japoneses olhavam para os Estados Unidos como se fossem um banco que nunca quebra, depositando ali todas as suas fichas, segurança nacional, futuro, até mesmo a própria identidade. Muitos acham que se encostar na parede é sinônimo de proteção. Mas qualquer investidor experiente sabe que depender de um único cliente é a receita certa para o desastre. Quando um país entrega sua soberania e seu destino nas mãos de outro, ele perde algo fundamental: a capacidade de se defender. Veja só a postura da Rússia ultimamente. Seus diplomatas não falam mais com diplomacia, falam com a franqueza de quem sabe que o adversário está de mãos atadas. Não é que Moscou tenha se tornado mais agressiva. É que eles enxergaram o jogo do Japão, um lutador com pernas fortes, mas cujos braços estão presos às luvas de um terceiro. Quando o oponente percebe que você não pode revidar, suas ameaças não precisam mais de rodeios. E enquanto a Rússia testa os limites, a China avança suas peças no tabuleiro. Aquela linha discreta no noticiário sobre uma nova política aprovada? Na prática, é como se alguém tivesse empurrado o sofá da sala um pouco mais para perto da porta. Não é provocação. É um teste. Um teste para ver até onde vai a linha vermelha do Japão. E o pior, o Japão está cada vez mais sem espaço para fingir que nada está acontecendo. Isso me lembra o Japão dos anos 1980, quando todos acreditavam que comprar ações de empresas japonesas era um investimento seguro, não importa o preço. Dessa vez é diferente, diziam. Os Estados Unidos são fortes demais para deixar isso quebrar. Até que o mercado veio e mostrou com um colapso estrondoso que não existe almoço grátis. O Japão de hoje repete o mesmo erro. Ele se amarrou a um mastro chamado aliança com os Estados Unidos, acreditando que esse mastro o protegeria de qualquer tempestade. Mas e se o mastro quebrar? E se, pior ainda, quem segura o mastro decidir cortá-lo? Nesse mundo, nada é permanente. Soberania e destino não podem ser terceirizados, nem mesmo para o vizinho mais poderoso. É uma lição que até o dono de uma mercearia de bairro entende, mas que uma nação inteira esqueceu por 70 anos. Com a idade que tenho, já vi muita gente diante de uma crise fazer apenas duas coisas: fugir ou fingir que não está vendo. O Japão, hoje, está mergulhado no que os psicólogos chamam de evitação da incerteza. Diante da pressão russa e do avanço chinês, sua primeira reação não é como revidamos, ou como nos adaptamos, mas sim, o que Washington acha que devemos fazer. Isso não é estratégia. É uma doença. Uma síndrome chamada desamparo aprendido. O Japão tem pavor de tomar decisões sozinho. Ele se acostumou a ter os Estados Unidos dizendo o que fazer, e agora não sabe mais agir sem essa bengala. Em tempos de paz, essa pode até ter sido uma estratégia eficiente, uma forma de pegar carona na segurança alheia, economizando em defesa para investir em carros e eletrônicos. Mas o tempo corroeu sua capacidade de se virar. Na minha carreira de investidor, aprendi uma regra de ouro: o mundo não é justo.
Os jovens não têm tempo para pensar, são arrastados pela corrente. Quem tem força dita as regras. E o que está acontecendo no leste asiático segue exatamente esse roteiro. A Rússia não está mais dura porque ficou mais forte. Está mais dura porque o Japão, com sua passividade, tornou-se um alvo fácil. Lembre-se dessa expressão, custo de retaliação. Quando um país reduz suas opções a uma única linha de defesa, qualquer mudança no comportamento do adversário multiplica os riscos exponencialmente. Não é geopolítica. É lógica pura. É teoria das probabilidades. Você se amarra ao carro de outro, e quando ele acelera rumo ao abismo, você nem sequer tem o direito de pular fora. A China, por sua vez, deixou claro seu jogo. Não vai iniciar conflitos, mas também não vai ficar de fora. Basta Pequim decidir entrar no jogo para que o Japão descubra que seguir os Estados Unidos não é mais suficiente. O mundo está cada vez mais parecido com o mercado financeiro que conheço. Ciclos mais curtos, reações mais rápidas, incerteza como regra. Nesse ambiente, quem insiste em viver de glórias passadas acaba virando peça de museu, como a Kodak e como a Nokia. O maior problema do Japão não é a pressão externa. É a recusa interna em admitir que o mundo mudou. Já dizia que a maior tragédia humana é viver de sucessos passados. Olhe para as empresas japonesas. Olhe para seus políticos. Muitos ainda estão presos à era em que o país era uma potência manufatureira, um milagre exportador, o orgulho da Ásia. Essas glórias são como o espelho retrovisor de um carro, úteis para lembrar de onde você veio e evitar colisões, mas se você só olhar para trás, vai acabar batendo de frente. Empresários costumam dizer que oportunidades não são para os mais inteligentes, mas para os que se adaptam. Países funcionam da mesma forma. O tabuleiro do leste asiático está sendo reconfigurado. Rússia e China movem suas peças, reposicionando o jogo. E o Japão? Continua esperando que os Estados Unidos digam o que fazer, esperando que a maré vire sozinha, esperando que o céu caia. No mundo dos investimentos, esperar pode ser uma virtude, quando você tem uma grande empresa nas mãos. Mas em momentos de crise, esperar é um risco. É dependência. É indecisão disfarçada de cautela. E a indecisão, por si só, já é uma decisão, e das mais perigosas. A história está cheia de nações que não caíram por falta de força, mas por não enxergar a tempo, por não se mover, por não ousar escolher. Lembro-me de uma frase que meu velho amigo Warren Buffett costuma repetir: se você está em uma mesa de pôquer e depois de meia hora ainda não descobriu quem é o otário é você. No tabuleiro do leste asiático, todos estão jogando suas cartas. A Rússia aposta alto. A China avança com cautela. Os Estados Unidos olham para o outro lado. E o Japão? Segura um punhado de cartas, sem saber qual jogar. Isso não é apenas preguiça estratégica. É uma miopia cognitiva. O Japão acredita que ainda é a esposa indispensável, que os Estados Unidos nunca abandonarão esse porta-aviões flutuante chamado Japão. Mas a realidade é cruel. Os Estados Unidos não são um poço sem fundo de generosidade. O Japão é apenas uma peça no tabuleiro global americano, um peão que serve enquanto é útil, e que será descartado quando não for mais. Então, o Japão ainda tem saída? Se eu fosse o consultor de recuperação judicial do país, diria o seguinte: vocês estão diante do terceiro caminho. Porque o primeiro, depender totalmente dos Estados Unidos, está se tornando um risco insustentável. E o segundo, manter distância absoluta dos vizinhos, já foi destruído pela realidade geopolítica. Resta então o terceiro caminho, o mais difícil, o mais estreito, mas o único com chance de sobrevivência. É o caminho de recuperar a própria autonomia. Não é uma escolha romântica. Não é fácil. Pode até gerar divisões internas e turbulências sociais. Mas é o preço da virada. Como em qualquer reestruturação empresarial, ninguém gosta de demissões. Ninguém gosta de cortar gastos. Mas se não fizer isso, o mercado fará por você, e de forma muito mais dolorosa. O mundo não perdoa quem não se esforça. Não recompensa quem não age. O Japão tem tecnologia, capital, indústria, eficiência e uma população altamente educada. Mas todos esses trunfos precisam de uma coisa para se acenderem: decisão. Não aquela decisão vazia, de discursos inflamados sobre recuperar a grandeza, mas uma decisão real que aceite pagar o preço. Por exemplo, o Japão está disposto a arcar com o custo político e social de aumentar seu poder militar? Está disposto a reconstruir suas linhas de suprimento energético sem depender de terceiros? Está disposto a repensar sua estratégia industrial, deixando de ser apenas um satélite dos Estados Unidos? Se não responder a essas perguntas, o terceiro caminho não passará de um slogan vazio. Um país não se ergue com emoção. Ele se ergue com escolhas.
E a parte mais difícil é justamente essa: o Japão precisa abandonar suas ilusões. A ilusão de que os Estados Unidos sempre o protegerão. A ilusão de que a região se acalmará sozinha. A ilusão de que as estratégias do passado ainda funcionam. Todas as nações que amadurecem passam por esse momento de largar a dependência infantil e admitir que, no fim das contas, o mundo exige que você se vire sozinho. Os Estados Unidos não são o pai do Japão. São um parceiro de interesses. A Rússia não é um monstro. É uma potência com quem é preciso negociar. A China não é uma ameaça abstrata. É um jogador decisivo que não pode ser ignorado. Se o Japão não enxergar essas verdades com clareza, não terá como definir sua própria política externa. No mercado financeiro já vi esse filme muitas vezes. Tem empresa que na crise pergunta: alguém pode nos ajudar? E tem empresa que pergunta: se ninguém ajudar, como nos levantamos sozinhos? As segundas sempre sobrevivem mais. Porque o problema não é depender. O problema é não conseguir se livrar da dependência. O maior desafio do Japão hoje não é a Rússia. Não é a China. É responder a uma pergunta simples: se amanhã os Estados Unidos retirarem seu guarda-chuva de segurança, o Japão consegue ficar de pé? Não é uma hipótese extrema. É a pergunta que toda nação verdadeiramente soberana precisa ser capaz de responder. Quanto mais clara for a resposta, mais controle o Japão terá sobre seu futuro. Quanto mais vaga, mais à mercê dos eventos ele estará. Muitos pensam que autonomia significa beligerância ou expansão militar. Mas não é isso. Autonomia é ter a capacidade de tomar suas próprias decisões sem precisar pedir permissão a ninguém. É poder cooperar com quem quiser, mas também sobreviver sozinho, sem desmoronar se um parceiro se afastar. Isso é o que chamo de resiliência. O Japão perdeu a Segunda Guerra não no campo de batalha, mas na estratégia e na tomada de decisões. Se não fizer uma atualização histórica agora, perderá novamente não para uma guerra, mas para o tempo. O mundo está sendo reordenado. Os Estados Unidos redirecionam seu foco para a Europa e a China. A Rússia reposiciona suas peças no Extremo Oriente. A China acelera sua ascensão. O Sudeste Asiático ganha força econômica. As cadeias globais de suprimentos são reconfiguradas. Todos estão correndo. Todos estão se adaptando. E o Japão? Continua sentado no banco do carona, com o volante nas mãos de outro, sem nem sequer o direito de pisar no freio. A China, com sua recente aprovação de políticas, não está esperando o Japão. Não está esperando que o Japão defina sua posição. É como no mercado. Você pode correr para acompanhar ou pode ficar para trás, mas o mercado não vai parar por você. Essa sensação é cruel, mas necessária. É como quando o investidor percebe que todos já avançaram para a próxima fase e só ele ficou para trás. O Japão terceirizou seu pensamento estratégico para Washington por décadas. E agora que Washington muda de rumo, Tóquio não tem músculos para reagir. Não é apenas uma questão de força militar. É uma atrofia do pensamento estratégico. Quando as pessoas olham para a situação do Japão hoje, a primeira reação é dizer que o mundo está sendo injusto. O Japão é tão pacífico. Por que está sendo pressionado? Mas o mundo nunca foi justo. Justiça é coisa de livro de escola, de discurso político. A realidade é física. É lei do mais forte. Quem assume riscos, quem paga o preço, quem age, é quem garante seu lugar. O Japão desfrutou de décadas de paz e crescimento sob a proteção externa. Mas isso sempre teve um preço que agora está vencendo. Não existe almoço grátis. Não existe segurança permanente. Quando a Rússia aumenta a pressão e a China avança, o Japão sente o peso porque até então, alguém sempre fez o trabalho sujo por ele. Ele esqueceu que o jogo sempre foi cruel. A felicidade prolongada faz as pessoas esquecerem como é a fome. O Japão é como um investidor que apostou tudo em uma única ação, os Estados Unidos, e viu seu portfólio crescer por décadas. Mas esqueceu que todo ativo tem ciclos. E agora que o ciclo vira, que os Estados Unidos precisam reajustar suas prioridades, o Japão descobre que não tem flexibilidade para mudar. Quando você concentra todo o seu capital em um único ativo, seu destino fica atrelado a ele. No mercado, isso é suicídio. Para um país é ainda pior. O Japão não está perdendo aliados. Está perdendo a capacidade de diversificar riscos. A Rússia e a China estão apenas lembrando: se não se mexer, ficará para trás. A ansiedade japonesa vem de uma constatação dolorosa: o país perdeu duas coisas essenciais, tempo e ritmo. Tempo, porque o mundo avança enquanto ele fica parado. Ritmo, porque os outros já estão jogando suas cartas enquanto o Japão ainda está estudando as regras. Alguns dizem que o Japão pode esperar os Estados Unidos voltarem a ser fortes.
mas um país não pode apostar seu futuro em probabilidades. Não se pode dizer vou esperar o mercado se recuperar, quando o mercado pode nunca se recuperar. Muito menos dizer vou esperar meu aliado ter recursos de sobra, porque aliados também têm seus próprios objetivos. Isso não é questão de emoção. É questão de interesse. A essência das grandes potências não é se apoiarem mutuamente, mas se usarem. Enquanto você é útil, é valorizado. Quando deixa de ser, é descartado. É assim que o mundo funciona. Se o Japão quiser realmente trilhar o terceiro caminho, a oportunidade ainda existe. Ele tem ciência, capital, indústria e uma população educada. Mas todos esses trunfos precisam de uma faísca: coragem. Coragem não é gritar vamos ser fortes. É ter um plano concreto que aceite pagar o preço. Por exemplo, o Japão está disposto a arcar com os custos internos e externos de modernizar suas forças armadas? Está disposto a reconstruir suas cadeias de suprimento energético sem depender de terceiros? Está disposto a repensar sua estratégia industrial, deixando de ser apenas um satélite dos Estados Unidos? Se não responder a essas perguntas, o terceiro caminho não passará de um discurso vazio. Um país não se constrói com ilusões. Ele se constrói com escolhas difíceis. E a parte mais difícil é justamente essa. O Japão precisa abandonar a fantasia de que os Estados Unidos sempre o protegerão, de que a região se acalmará sozinha, de que as estratégias do passado ainda funcionam. Todas as nações que amadurecem passam por esse momento de largar a dependência infantil e admitir que, no fim das contas, o mundo exige que você se vire sozinho. Os Estados Unidos não são o pai do Japão. São um parceiro de interesses. A Rússia não é um monstro. É uma potência com quem é preciso negociar.